Amado e querido Deus, ajuda-nos pelas misericórdias de Cristo a entregarmos essa palavra segundo a Tua vontade. Fala aos nossos corações e também aos nossos entendimentos e abençoa-nos para que possamos viver plenamente a palavra de Deus em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 17 e no versículo de número 20. Nós estamos falando neste período sobre o reino de Deus. Entre a Páscoa e o dia de Pentecostes, durante 40 dias, dos 50 dias que separam uma festa da outra festa, Jesus, tendo ressuscitado, ministrou aos seus discípulos sobre o reino de Deus. Jesus poderia ter falado tantas coisas, mas a Bíblia é clara que ele falou sobre o reino de Deus. E que nós precisamos de um entendimento, portanto, correto a respeito do reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus não é. Há coisas que o reino de Deus não é. Não é comida, não é bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Que o reino de Deus é poder de Deus. E diz mais, e este é o versículo que nós leremos, versículo 20 e 21 de Lucas, capítulo de número 17. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vós. Essa palavra entre também pode ser traduzida como a palavra dentro. O reino de Deus está dentro de vós. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Jesus, de outra feita, disse claramente: o meu reino não é deste mundo. E, meus irmãos, um dos grandes problemas que há dentro da igreja é a falta de entendimento e a falta de vivência, da experiência de viver de fato o reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus está em nossos corações. Quando Deus governa, quando a vontade de Deus é feita em nossa vida, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus,
quando nós praticamos os princípios de Deus em nossas vidas. Isso é viver o reino. O reino de Deus não é uma questão de exterioridade, é uma questão de interioridade. Nós temos que entender que não conseguiremos compreender e muito menos viver o reino de Deus se tivermos uma visão e uma expectativa exterior, em vez de uma sujeição interior. Quando nós nos entregamos para viver o reino de Deus. Talvez uma das coisas que mais falte hoje dentro da igreja, por causa de entendimentos, e que não estou aqui para criticar nenhuma visão de nenhum ministério ou de nenhuma pessoa, de nenhum homem ou mulher de Deus, mas livros que são livros abençoados e que têm estado no nosso meio e que as pessoas têm lido, como A Conquista dos Sete Montes, que fala numa visão, eu diria numa visão bem norte-americana, que tem aquela ideia de subir a montanha e vencer todos os obstáculos e conquistar o cume da montanha. Então, naquela visão dada por alguns ministros de Deus, se coloca as esferas ou áreas de influência na sociedade atual como artes, como economia e outras, e dizendo você tem que subir o monte das artes, dominar as artes, você tem que subir o monte da economia, dominar a economia ou das finanças. E dentro disso nós temos a mesma tendência que tanto os discípulos, quanto os fariseus, quanto o povo judeu tinha na época de Jesus, que esperava que o reino de Deus fosse um imperialismo, um domínio sobre outras nações, a libertação do povo de Israel, que estava debaixo do jugo do domínio de Roma, e eles esperavam que o reino de Deus fosse, assim, algo político. E nós estamos, por causa desta e outras visões semelhantes como estas, que eu não digo que nós não temos que afetar, que nós não temos que influenciar. Porque, veja bem, liderar não é uma questão de dar ordens. Liderar é uma questão de influenciar. E quando nós, de fato, influenciamos, nós lideramos. Mas nós fomos chamados a, chamemos assim, a uma liderança neste mundo, não por uma governança e um governo político, ou um governo, um domínio econômico, ou um domínio intelectual. Nós fomos chamados para, através de um bom, e eu diria, hoje em dia não basta apenas um bom testemunho. Com tantos maus exemplos, nós necessitamos de um excelente testemunho. Porque temos vivido um tempo de escândalos. E muitas vezes a origem destes escândalos está na falta de um entendimento. E que pensamos que vamos mudar essa terra através de ações
políticas ou coisas semelhantes a estas. E o meu reino, Jesus foi claro, o meu reino não é deste mundo. E o meu reino está dentro de vós. Nós temos que ter o reino dentro de nós. Nós temos que ter Deus reinando em nós. E dentro do que é o reino de Deus, uma coisa é ver, é ter uma visão, ainda que correta, do reino de Deus. E outra coisa é entrar no reino de Deus. Eu posso ter uma visão da terra, isso é maravilhoso. Mas entrar na terra é um nível diferente. Antes que o povo de Israel entrasse na terra que lhe fora prometida, Moisés, que guiou o povo, Moisés, que legislou para o povo, Moisés, antes de sua morte, subiu aquele monte e daquele monte ele viu a terra. Ele contemplou a terra. Ele teve uma visão da terra, mas não foi lhe dado o direito de entrar na terra. E, meus irmãos, por mais maravilhoso que seja termos a visão, nós precisamos entrar na terra. Por mais maravilhoso que tenhamos a visão do reino de Deus, ou seja, eu diria, o entendimento do reino de Deus, nós precisamos entrar no reino de Deus. E o interessante quanto a isso é que a única forma de entrarmos, ou mudar a palavra entrar por a palavra viver, de vivermos o reino de Deus, é permitirmos que o reino de Deus entre em nós. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu tenho que permitir que o reino de Deus entre em nós. O reino de Deus está em nossos corações. E quando isto acontece? Quando Deus, de fato, governa a nossa vida. Quando os valores de Deus são os nossos valores. Deus não governa a nossa vida como um ditador governando a nossa vida, porque isso não é o governo de Deus. Deus governa a nossa vida quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus por concordância. Quando nós concordamos com o que Deus está nos ministrando. E é muito importante, se nós queremos viver o reino de Deus, e até mesmo alguns estudiosos deste texto o traduzem como eu acabei de ler, porque o reino de Deus está entre vós, e não apenas dentro de vós, mas entre vós, porque Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava com eles. Então o reino de Deus estava entre eles, porque ali estava Jesus, liderando, governando a seus discípulos, afetando a todos os seus discípulos que andavam, por serem discípulos, com Jesus,
que ele mesmo, dentre os discípulos que tinha, separou 12 e os chamou de apóstolos. E diz que Jesus escolheu estes 12, e eu esperava que Jesus dissesse, e a Bíblia assim afirmasse, que ele escolhera os 12 para enviá-los, porque isso é um apóstolo, aquele que é enviado, que vai adiante, que precede, que prepara o caminho, bem traduzido também como embaixador, que leva uma mensagem do reino, uma mensagem do rei, que é representante, mas diz, escolheu-os como apóstolo para estar com eles. Era o convívio, era a comunhão, era caminhar juntos. E a Bíblia diz, andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Por isso, obedecer à vontade de Deus não é uma questão de ditames, de uma ditadura de Deus em minha vida, mas é uma questão de uma concordância minha com o Senhor. É isto que nós necessitamos para viver, para entrarmos no reino de Deus. Nós temos que transformar aqueles valores em nossos valores. E Jesus, no Sermão do Monte, que também é conhecido como a constituição do reino de Deus, Jesus mostrou claramente, dizendo uma expressão que deveria ecoar nos nossos corações. Vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, amarás ao teu próximo, ou ao teu irmão, e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ama teu inimigo. Ou seja, Jesus traz uma mudança no entendimento. E muitos podiam alcançar o entendimento e entender sem praticar, sem viver. É compreender em vão alguma coisa. Porque eu não tenho apenas que, volto a dizer, que ter uma visão. A visão do reino. Eu tenho que entrar no reino. Não basta ter uma compreensão, eu preciso viver o reino de Deus. Eu preciso ter a experiência do governo de Deus sobre a minha vida, sabendo que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são as coisas desta vida que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E tudo isto vem de uma experiência interior. De modo que se nós queremos entender o que é entrar no reino de Deus, não há como entrar, como viver no reino de Deus, se nós não temos a experiência, como Jesus falou a Nicodemos, que importava nascer de novo. A experiência da regeneração, a experiência do novo nascimento, a experiência que nós podemos afirmar, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos de uma experiência de novo nascimento, ou então nós não estamos vivendo o reino de Deus. Sabe o que
temos que ter como um sinal de alerta, quando ouvimos, eu procuro ouvir outras pessoas. Eu confesso a você que nem sempre é fácil ouvir outras pessoas. Ouvir é um desafio. Ouvir é ouvir, e nem sempre você concorda com o que está ouvindo. E você tem que ouvir com atenção e com uma mente aberta, para que você cresça. Porque você não cresce apenas se você ouve o que você concorda ou o que você crê. Muitas vezes você tem que ser confrontado para poder ser transformado. E por isso nós temos que ter um grau de abertura. Eu não estou dizendo que nós temos que ouvir tudo, como ninguém tem que comer de tudo para conhecer tudo. Eu vou experimentar esse veneno aqui, essa cicuta, será que é gostosa? Não é isso que eu estou dizendo, que nós temos que fazer. Mas que muitas vezes nós temos que ouvir, e ouvir com atenção, aqueles que de fato são de Deus e que podem ter um entendimento diferente do nosso, e permitir que nesse diálogo, chamemos assim, possamos avançar, progredir um pouco mais. Uma pessoa que fazia isto foi um dos maiores mestres na palavra da nossa nação, que não era brasileiro, era um grande ministro de Deus, que nasceu na Bolívia, foi criado nos Estados Unidos, sendo ele filho de missionários americanos, e ele, portanto, americano era, e que decidiu ser brasileiro de coração, o doutor Russell Shedd. O doutor Russell Shedd, ele podia não concordar com uma visão ou uma interpretação teológica, mas ele abria e estudava e analisava e, se necessário, mudava de ideia. Isso é muito importante. Por isso Jesus, falando com eles, os confrontava, dizendo: vocês ouviram o que foi dito, mas eu, porém, vos digo outra coisa. Vocês ouviram, não adulterarás. Mas eu digo, qualquer homem que olhar com intenção impura com uma mulher, já adulterou com ela. Imagine quando Jesus falou isso. Porque Jesus disse que o pecado não estava simplesmente no ato, mas já residia na intenção. Que nós não podíamos nos render à intenção. E se intenção de pecar já é pecado, intenção de virtude já é início de virtude. Mas assim como o pecado tem que ser consumado para gerar a morte, a virtude tem que ser praticada para gerar honra. Amém? E nós precisamos entender que o reino de Deus, que não é comida, nem bebida, mas é poder de Deus. Jesus aqui disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros
lutariam por mim. O meu reino não é deste mundo. Eu não estou aqui para estabelecer um reino. Eu não estou aqui para vencer Roma. Eu não estou aqui para governar sobre... E ainda hoje, em nossos dias, as pessoas querem um reino deste mundo. Nós estamos nos aproximando de um momento na nossa nação que é um momento de escolhas numa democracia. O que nós temos que fazer? Bem, se é um momento de escolhas, escolhamos. E se temos que escolher, eu te aconselharia a escolher bem. E escolher bem é escolher segundo a sua consciência e segundo os seus valores. E uma das piores escolhas que nós podemos fazer, em questão, agora não falo nessa escolha, que é uma escolha política, mas em escolhas de vida, é escolher os nossos caminhos, tomar as nossas decisões baseadas nos nossos temores ou nos nossos medos, e não baseadas nos nossos valores. Tome decisões na sua vida baseadas nos seus valores. Não deixe o medo dominar a sua vida. O medo não domina a minha vida apenas quando ele me amedronta, mas o medo domina a minha vida quando eu escolho baseado em medo, em insegurança, e não nos valores. Eu tenho que fazer minhas escolhas de vida, nos valores que eu tenho, não me deixando dominar nem por traumas, nem por inseguranças e coisas semelhantes a estas, mas os valores que estão em mim. E então eu escolho segundo os valores, eu escolho segundo os valores do Senhor em nosso coração. Veja, o apóstolo Paulo diz: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O reino de Deus consiste em poder. E muitas pessoas então dizem: que poder é este? Já que reino é domínio, será um poder dominador? É muito mais um poder quanto a domínio, mais de domínio próprio do que dominar a outros. Alguém pode dizer amém a isso? Não, o reino de Deus não é eu dominando a outros. O reino de Deus está em mim, está nos nossos corações, está em cada um de nós. O reino de Deus implica no domínio, que é um domínio próprio. E se eu não tenho domínio próprio, é porque o Senhor Deus não é Senhor sobre a minha vida. E veja, não consiste em palavra. E o apóstolo Paulo mesmo, na mesma epístola, disse: eu não transmiti o evangelho a vocês por meio de palavra persuasiva, mas em demonstração do poder de Deus, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Eu gosto dessa palavra que Paulo diz, demonstração, e não exibição. Esse é outro problema que nós temos no meio da igreja, que a igreja, em vez de demonstrar, quer exibir poder. E nós não estamos aqui para exibir poder,
Nós estamos aqui para demonstrar poder. Havia, eu diria, 3 características que demonstravam o reino de Deus. A primeira delas era a manifestação de milagres. O próprio Senhor Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, que isso quer dizer a autoridade vindo de Deus, sabei que sobre vós é chegado o reino de Deus. Então, todos os sinais, todos os milagres, todas as maravilhas demonstravam que era chegado o reino de Deus. A outra grande característica era o entendimento que vinha por meio das parábolas. Jesus falou por parábolas para que compreendessem o que era o reino de Deus. E uma característica das parábolas é que as parábolas, elas são baseadas em coisas do nosso cotidiano. A base do entendimento do que é a parábola é tomar coisas do dia a dia e usá-las como figuras para que possamos compreender um tema profundo. Então Jesus fala de um semeador semeando a terra. Jesus fala de uma mulher preparando pão. Jesus fala de um comerciante comprando pérolas. Jesus fala de servos cuidando dos negócios do seu Senhor. Jesus fala de coisas do nosso cotidiano, porque viver o reino de Deus não é viver apenas o extraordinário, mas o comum, o ordinário. E por ordinário não estou dizendo vagabundo, por favor. Por ordinário eu estou dizendo o que é comum, o que é do dia a dia, que é da ordem diária. Isso é ordinário, a ordem diária. Temos que viver o reino de Deus todo dia, toda hora. É isso que nós temos que viver, o reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em nós. O reino de Deus tem que implicar numa prática de vida. Há um caráter que é evidência de que estamos vivendo o governo de Deus em nossas vidas. E, meus amados irmãos, a igreja não está mais pregando isso. A igreja está com uma visão muito mais de exterioridade do que de interioridade. E então, não faltam palavras sobre venha viver o reino de Deus, venha conquistar nesse mundo, venha ter 100 vezes mais. Você sabe que o texto que nos fala de ninguém há que tenha deixado qualquer coisa por amor a mim e ao Evangelho, que já nesta vida não receba 100 vezes mais. E o texto diz 100 vezes mais, que tenha deixado pai, mãe, família, bens, posses, que já não receba 100 vezes mais pai, mãe, irmãos, família, posses. E Jesus acrescenta uma palavrinha: com perseguição. E a gente não gosta dessa palavra. Senhor, para que o Senhor foi falar isso? Com perseguição? Podia não ser sem perseguição. Isso
tem várias implicações, mas eu diria apenas uma, para que se firme hoje. Não importa a perseguição que venha, ela não impedirá que a recompensa venha. De modo que Jesus disse, com perseguição, mas a perseguição não poderá impedir que você receba 100 vezes mais. Mas isso não era um negócio, e não é um negócio. E muitos têm transformado essa frase de Jesus, porque é uma visão materialista do reino de Deus. Assim como os discípulos esperavam, será essa, Senhor, a hora que o Senhor irá devolver a Israel a sua glória, ou seja, estabelecer o reino de Deus em Israel? E Jesus diz, não vos compete saber tempos e épocas que Deus estabeleceu para o seu próprio conhecimento. Esperem até que do alto vocês sejam revestidos de poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que vocês têm que se preocupar é em ser minhas testemunhas. E quando nós somos testemunhas de Jesus, nós estamos vivendo o reino de Deus. A basileia, o governo. O reino de Deus não é medido por valores deste mundo, mas por valores eternos e valores de glória. O reino de Deus é medido pelo testemunho de um homem e do nosso homem interior, que se renova em Deus. E que nós temos, então, estes valores, como eu disse, não apenas vendo, não apenas entendendo, mas entrando, vivendo o reino de Deus. E nós temos que ter essa atitude de entrar no reino. Como eu disse pela manhã, nem todos que estão na igreja estão no reino. Alguns estão apenas na igreja. Outros, estando da igreja, estão vendo o reino, mas ainda não entraram no reino. E outros, além de estar na igreja, estão no reino. Estar na igreja não é sinônimo de estar no reino. Se você é governado por Deus, de fato, você está vivendo o governo do reino de Deus. Quando a vontade de Deus se torna a sua vontade. Quando você tem alegria, realização em fazer a vontade de Deus. Mas existe um terceiro elemento do reino de Deus, que é vivenciar o reino através do que seria a interação, interagindo com os do reino, e que isso nós chamamos de comunhão. A famosa koinonia, que é a palavra grega que deu origem à palavra comunhão em nosso meio. A koinonia é mais de termos um nível superficial de relacionamento. A koinonia é um nível
profundo de relacionamento. É não apenas estarmos juntos, mas, além de estarmos juntos, termos e mantermos comunhão e também cooperação. E então estamos vivendo o reino de Deus. Jesus falou isso de uma outra forma, dizendo: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Sabe, eu louvo a Deus pelo crescimento que alguns ministérios têm. Muitos deles nos falta compreensão como eles conseguem crescer daquela maneira. Mas eu estive com um amigo pregando na igreja dele, lá em Porto Alegre, o pastor Isaías Figueiró, e que era, no tempo que eu fui, uma igreja monumental. Milhares de pessoas. E ele me disse uma coisa, ele disse: Aloysio, sabe qual é a pior coisa? É que se uma dessas pessoas que está sentada no meio da multidão morrer, e por isso não estiver mais aqui conosco, é quase certo que você não vai perceber a falta dela. Meus irmãos, esse é um dos maiores desafios, que todos tenham importância para nós e que todos sejam visíveis. Uma das coisas que me chama a atenção em Jesus, quando Jesus é cercado pelas multidões, é que as pessoas não eram invisíveis para Jesus, porque a multidão te oculta. A multidão dificulta que você seja encontrado. Se você duvida disso, tente encontrar alguém no meio de muita gente. É difícil. É muito difícil. Jesus diz a palavra que ele estava numa sinagoga, a sinagoga estava cheia. Jesus estava ministrando na sinagoga. E naquele tempo, quando o rabino ministrava, as pessoas ouviam o rabino de pé. E diz que uma mulher encurvada entrou. Aquela mulher encurvada que entrou, que passou, por ela ser, já começa, uma mulher, era destinada a ela um outro lugar. Os homens ficavam no lugar de destaque, as mulheres e crianças ficavam em outro lugar. Por estarem todos em pé e ela encurvada, eu pelo menos imagino que uma pessoa encurvada passando atrás de várias pessoas de pé, praticamente não é enxergada. Mas Jesus a viu e a curou. E isso é algo que nós temos que aprender, que todos sejam visíveis para nós. Que nós, em outras palavras, tenhamos olhos que valorizem todas as pessoas. Isso é reino de Deus. Isso não é reino dos homens. Em reino dos homens,
Algumas pessoas são mais valorizadas que as outras. Em reino de Deus, onde Deus não faz acepção de pessoas, todas têm que ser iguais. Há uma expressão que nós usamos, todos são iguais diante da lei. A minha pergunta, são mesmo? Porque me parece que alguns são mais iguais que os outros diante da lei. Mas diante de Deus, todos são iguais. Porque Deus não faz acepção de pessoas. O reino de Deus tem que ser um lugar assim. E o reino de Deus só será um lugar assim se o reino de Deus estiver em nós. E como eu disse, eu só estou no reino de Deus quando o reino de Deus está em mim. Porque eu não consigo estar no reino de Deus se o reino de Deus não está em mim. Eu não consigo estar no governo de Deus se o governo de Deus não estiver em mim. De modo que o meu reino não é deste mundo, mas o reino de Deus está em vós. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero entregar essa palavra e te pedir que nós possamos viver o teu reino. Que nós temos que receber o teu reino como uma criança. Porque se nós não recebermos o teu reino como uma criança, de fato, nós não entraremos no reino de Deus. Que nós precisamos, todos nós precisamos, do mover do Espírito Santo e de viver a regeneração, o novo nascimento, para vivermos o reino de Deus, o governo de Deus em nossas vidas. Para que de fato tenhamos domínio sobre a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai. Abençoa-nos para que assim possamos não apenas ver, não apenas entender, mas possamos, ó Senhor, entrar, vivenciar, viver o reino de Deus. Dá-nos, ó Senhor, partilhar o reino. Dá-nos termos a experiência coletiva do teu reino, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, pelo teu poder, pela tua glória. O teu reino não é de aparência exterior. O teu reino é de uma vivência interior. Numa verdadeira transformação que começa no nosso interior, no governo de Deus sobre a nossa vida pessoal. Então, abençoa-nos, ó Senhor, com essa realidade interior do reino de Deus em nosso coração, na nossa consciência, que reconheçamos que Deus é Rei. Que esteja o reino de Deus entre nós. Que Jesus esteja no nosso meio, porque nos reunimos no teu nome. Que haja uma vida espiritual de tal maneira que haja uma transformação de dentro para fora. Que o Senhor nos abençoe aqui. Porque, Senhor, é essencial a transformação, o nascer de novo. O governo de Deus sobre a nossa vida.
que tem que começar aqui, que tem que começar agora, Senhor. Não existe reino sem sujeição, sem submissão ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E o novo nascimento é o requisito necessário para entrarmos e vivermos o teu reino. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Hoje é segunda.